Girando os nossos repórteres, temos também Mendel Bidlovski, porque o Corinthians entra pela Sul-Americana. A gente pode falar sobre campo e bola, mas pode falar também sobre bastidores e talvez a saída de um ídolo, Mendel. É isso mesmo, bom dia Mari, Breiler, Marra, bom dia a todos. Essa situação envolvendo o goleiro Cássio que tem mexido bastante com o Corinthians que enfrenta o Argentino Júnior hoje às 9h30 da noite aqui na Neoquímica Arena, transmissão ao vivo da ESPN e do Star Plus, jogo importantíssimo para o Corinthians no grupo F da Sul-Americana. O Corinthians é o segundo colocado com 7 pontos, 1 ponto a mais que o Argentino Júnior, jogo fundamental para o Corinthians que deve ter mudanças no time titular em relação à última partida, a derrota para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro por 2-0. Técnico Antônio Oliveira deve abandonar o esquema com 3 zagueiros. Tem o Ranieri voltando de suspensão, cumpriu suspensão nesse jogo contra o Flamengo. E o Roberto pode pintar ali no ataque. O Igor Coronado também pode entrar no time do Corinthians. O Corinthians para essa partida importantíssima contra o Argentino Júnior, vivendo nos bastidores toda essa situação envolvendo a possível saída do goleiro Cássio. Cássio recebeu uma proposta do Cruzeiro, ele tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2024, a partir do dia 1º de julho ele já poderia assinar um pré-contrato. Segundo informação do site Globoesporte.com, o Cássio já teria pedido uma rescisão de contrato antecipada do Corinthians. A apuração que a gente tem da Lili Nascimento é que o Corinthians realmente está ciente. O Cássio, ele recebeu essa proposta, ficou satisfeito com a proposta, tanto ele como o staff dele, essa proposta do Cruzeiro. Então a chance da saída dele é real. Ele ainda não recebeu uma proposta oficial do Corinthians para renovação de contrato. Isso deve acontecer depois da partida de hoje contra o Argentino Júnior. O Corinthians tentando dar essa cartada final para a permanência do Cássio no Corinthians. Informações dos bastidores do Cruzeiro com a Vitória Leite é de que a possível chegada do Cássio seria somente para o meio do ano, mas que o Cruzeiro está otimista com essa possibilidade da saída do Cássio do Corinthians indo para o Cruzeiro, o ídolo corintiano. Então existe essa possibilidade dele ir para o Cruzeiro, Mari. Olha, Mendel, a gente vai conversar bastante ainda sobre essa possível saída do Cássio do Corinthians. A gente volta a se falar, tá? Próximos jogos, então, da Conmebol Sul-Americana. O Corinthians joga hoje contra o Argentino Júnior, né? Tá ali nacional, mas é contra o Argentino Júnior. Tem o Boca também contra o Fortaleza na quarta, Atlético Paranaense e Danúbio, Cuiabá e Deportivo Garcilaso na quinta. Tem o Esportivo Luquenho contra o Red Bull Bragantino, o Cruzeiro contra o União La Calera e aí os jogos também de Internacional adiados. Mas o maestro Antônio Oliveira ainda está tentando acertar todos os instrumentos e a gente vai falar com Mendel Bidlovski, o maestro do deserto, esse aí, que deu show na Copa do Mundo, lá nas areias do deserto do Catar, vai trazer agora as informações para a gente do Corinthians na preparação para enfrentar o Argentino Júnior. Bom dia, Mendel, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Abel, Celso, Eugênio, bom dia, Natália, bom dia a todos. Acho que o ritmo do Corinthians é aquela música Eu Não Queria Dizer Adeus, pelo Cássio, né, que vive essa situação turbulenta com o Corinthians, mas o Corinthians tem jogo importantíssimo hoje aqui na Neoquímica Arena, 9h30 da noite, transmissão da ESPN e do Star Plus, enfrentando o Argentino Júnior, jogo importante pela situação do grupo F da Sul-Americana. O Racing do Uruguai é o líder com 8 pontos, aí abaixo veio o Corinthians, segundo colocado, com 7 pontos, depois o Argentino Júnior com 6 pontos e o Nacional do Paraguai tem apenas 1 ponto. Então o jogo é fundamental para o Corinthians em busca de uma vaga na próxima fase da Sul-Americana. O Antônio Oliveira deve mexer no time em relação a essa última partida, derrota para o Flamengo por 2-0, deve abandonar o esquema com 3 zagueiros, e o Roberto pode pintar de novo ali, começando entre os titulares no ataque. O Igor Coronado também pode pintar no meio campo, reforçar o meio campo. Será que o Kaká permanece na zaga? São dúvidas do time do Antônio Oliveira, que vai mexer na equipe, claro, depois da derrota para o Flamengo, pensando nessa partida contra o Argentino Júnior. Quem falou sobre esse jogo foi o lateral Hugo, vamos ouvi-lo. Uma partida muito importante pra gente, né? Pensei em já decretar a classificação, acho que é muito importante, principalmente aqui por ser dentro de casa, né? Trabalhar para isso, fazer 2 grandes jogos aí pra gente classificar bem.
Tá aí, então, o lateral Hugo. Então temos uma tela com o provável time do Corinthians para essa partida contra o Argentinos Júniors hoje à noite aqui na Neoquímica Arena, com Carlos Miguel no gol, Fagner, Félix Torres, Kaká ou Gustavo Henrique e Hugo. Aí no meio o Ranieri, que volta de suspensão, cumpriu suspensão na partida contra o Flamengo, volta ao time do Corinthians. Breno Bidon, Rodrigo Garro, na frente Wesley, Romero e Yuri Alberto ou o Igor Coronado. Aí pode entrar também para reforçar o meio-campo. Provável escalação do Corinthians. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa situação do goleiro Cássio. Mas tem jogo importantíssimo aqui na Neoquímica Arena. O Corinthians enfrentando o Argentinos Júniors pela Sul-Americana, Abel. E os confrontos diante do Argentinos Júniors, recentes do Corinthians, não trazem boas lembranças. Mas vem aí, professor Natália, Eugênio, amigo Mendel, um Corinthians com mudanças, como trouxe ali o Mendel, né? A volta do Ranieri. Fundamental. De repente, a volta da linha de 4 lá atrás. Escolhe 2 daqueles 3 zagueiros. Agora, esse Igor Coronado no lugar do homem de referência aqui, eu troquei olhares com o Eugênio aqui, ninguém entendeu nada, hein? Como assim? Por quê? O Igor Coronado até agora também não mostrou futebol. E não é homem de para virar referência. titular. E obviamente que o Corinthians melhorou no segundo tempo ofensivamente quando entrou o Yuri Alberto no jogo contra o Flamengo. Mas se faltava jogasse, ali um cara de referência. Caso entre o Coronado, ele não seria a referência. A referência provavelmente seria o Romero. Não é isso? Mas mesmo assim, né? Ou jogar sempre, porque contra o Flamengo não tinha. Era um de cada lado e no meio não tinha ninguém. Eu acho que Coronado e Garro é o que o antigo governador Franco Montoro chamava de bitributação. Você cobra 2 vezes o mesmo imposto, sabe? Bitributação? Deixa um para armar ali. O homem de referência no último jogo, acho que é uma verdade que ficou. Ainda mais desse jogo em casa hoje, a vitória é para resolver de vez a situação de pelo menos ter a chance da segunda vaga. Quem é o cara que tem que entrar para mudar o Corinthians? Yuri Alberto? Yuri Alberto, mas não, o cara que foi está tão entrando... xingado e criticado várias vezes, agora é o homem da salvação? O senhor... É isso? O senhor está sofismando. Na verdade, o cara que entra para mudar o Corinthians é o Ranieri. É o Ranieri. Porque aí, se ele volta, você tem a solução lá da volância, você não precisa inventar 3 zagueiros. Não tem que inventar nada, né, professor? Não tem que inventar Ranieri, nada. Bidon, Romero, Garro e Wesley e o Yuri Alberto. Acabou. E os 4 ali atrás. Resolveu. Passa para a próxima, não tem que ficar inventando nada, é jogar o feijão com arroz, o Corinthians em casa, com o apoio da sua torcida. O Abel discorda de mim, mas é mais forte, se sente mais à vontade, o gramado é bom, a bola corre, o time vai para cima e precisa conquistar os 3 pontos. E eu acho que é o que vai acontecer. Agora, sem querer inventar, inventou contra o Flamengo, deu no que deu. É que ele tem a desculpa que lá alguma coisa ele precisava fazer, né? É porque ele não tinha o Ranieri no meio campo. Mas hoje não. Okay. Hoje não tem por que inventar, não. Bota um para armar, bota um de referência na frente e vão para o jogo. Mas de vez em quando técnicos gostam de inventar. Então, se houver... Não estou falando especificamente do Antônio Oliveira. Quantas vezes a gente já viu? Inclusive no sábado no Maracanã contra o Flamengo. Aí eu estou falando do Antônio Oliveira. Sim. Então não vamos nos surpreender, não. Mas aí ele foi induzido à invenção, é diferente. Quem induziu? A gente pode... a ausência do Ranieri. Pela ausência do Ranieri. A gente pode se surpreender sempre, Abel. Os técnicos têm o direito de tentar buscar soluções. Mas o que a gente está dizendo aqui é que a gente não acha que é a melhor opção querer inventar no jogo de hoje. É na noite para inventar, não. Vamos falar um pouco sobre o Cássio. Já devolvo a bola para o amigo Mendel, mas antes a gente tem uma tela para falar um pouco sobre o Cássio, que pelo jeito vai jogar, vai defender a cor azul da Raposa. Chegou a hora do adeus? Cássio pelo Corinthians nessa temporada. 17 jogos, 5 sem sofrer gol. Ou seja, 29%. 18 gols sofridos em 17 partidas, aí tem a média de gols sofridos, que é 1,06. por jogo, vai. Pouco mais de 1 por jogo. E o aproveitamento de defesas de quase 65%. E o Mendel vai trazer as informações. Cássio vai, Cássio fica. Ontem a Vitória Leite conosco, daqui a pouco ela estará de novo. Aliás, a Vitória Leite pelo Cruzeiro, falando do lado do Cruzeiro, e a Lili falando do lado do Corinthians, já adiantavam um pouco das negociações que realmente existem. O Mendel vai trazer mais informações pra gente. Diga lá, Mendel.
É isso mesmo, Abel. O Cássio recebeu essa proposta do Cruzeiro, ele que pode assinar um pré-contrato a partir do dia 1º de julho, mas informação do site Globoesporte.com de que Cássio teria já pedido uma rescisão de contrato antecipada para ir para o Cruzeiro. O que a gente tem de informação aí pelo lado do Corinthians, a apuração da Lili Nascimento, é que realmente a proposta do Cruzeiro agradou tanto o Cássio como o staff dele. Psicologicamente, por tudo que tem acontecido, o Cássio não vive uma boa situação aqui no Corinthians, vê com bons olhos essa ida para o Cruzeiro, então existe sim essa chance real dele ir para o Cruzeiro. Até este momento o Corinthians não fez nenhuma proposta oficial de renovação de contrato ao Cássio, já conversou com ele, mas ainda não fez essa proposta. O Cássio, claro, está concentrado para essa partida contra o Argentino Júnior e depois do jogo aí sim o Corinthians vai tentar dar essa cartada final, né? Fazer uma nova proposta para o Cássio permanecer no Corinthians, mas a informação é essa, que o Cássio realmente gostou, e o staff também, da proposta do Cruzeiro, o contrato mais longo e também por toda a situação que ele vive no Corinthians. Aí a apuração da Vitória Leite pela parte do Cruzeiro é que o Cruzeiro realmente espera contar com o Cássio já mais no meio do ano. Então são os bastidores, né, dessa negociação da possível saída do Cássio. Vocês levantavam números recentes do Cássio. Cássio, 712 jogos pelo Corinthians, segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians, 4 títulos de Campeonato Paulista, 2 de Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial, Recopa. Claro, é um ídolo da torcida, mas vivendo essa situação dessa possível saída do Cássio, saindo do Corinthians e indo para o Cruzeiro, Abel. Professor Celso Zelt, o ídolo Cássio, para muitos, o maior jogador da história do Corinthians. Aí não dá, né? Calma. O Corinthians teve o Rivelino, o Corinthians teve o Sócrates, o Corinthians teve o Luizinho, Pequeno Polegar. Quando a pessoa fala disso, ela junta os títulos, as conquistas. Só isso, porque... Só isso? Então, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão do mundo, campeão paulista? Nem só de título. Só isso? Não, se dá o Birubiru é melhor que o Rivelino. E a gente sabe que não é. Então tá bom, professor. Para você não é. Cássio é importante. Para muita gente. Mas para muita gente é. Para muita gente só viu o século XXI, pode ser, professor? Né? Maior goleiro, pode ser? Sim. Sim. E ainda tem a concorrência do Gilmar Santos. Não, é que essas coisas, assim, as pessoas cobram, assim, é o melhor de todos os tempos. Aí você vai falar de todos os tempos, o cara fala, mas ela é muito lá atrás. Então não fala todos os tempos, né? Agora, não se perde um ídolo assim, desse jeito, dessa maneira, diluída, chata, uma situação chata para os dois lados, né? Eu acho que o Corinthians, a gente sabe que o esforço dessa diretoria é justamente de ter a sua marca e de limpar quem vem de antes, mas a instituição está acima de tudo, né? Então era preciso ter um pouco mais de carinho. O Cássio está pensando no que é melhor para ele tem razão. Essa perspectiva do Cruzeiro, primeiro é para jogar, coisa que ele não está fazendo no Corinthians. Segundo, se o Cruzeiro dá 3 anos, a essa altura da vida, e o Corinthians não chega aos 3 anos, embora pense talvez em equiparar a questão financeira, mas não é só uma questão financeira, né? O Cássio tem todo o direito de agir profissionalmente. E o Corinthians é que deveria agir um pouco mais afetivamente. E eu não falo só de... quando a gente fala de gratidão, né? Não é só gratidão ao que ele fez no passado. É gratidão ao que ele pode continuar fazendo. Ele não é um goleiro acabado. Embora muita gente esteja fazendo força para passar essa imagem. O Cruzeiro agora, ao trazer o Cássio, estará, de uma certa maneira, compensando o que o próprio Cruzeiro fez com o Fábio. Há pouco tempo o Fábio provou. Não vai compensar nada, desculpa, eu discordo. Não. Vai compensar o que fez com o Fábio? Não, compensar não, mas está indo na contramão do que fez com o Fábio. Ah, tá. Não, aí o Cruzeiro fez com o Fábio o que o Corinthians está fazendo com o Cássio. Perfeito. Eu acho que prematuramente, de uma maneira que não deveria ser essa, as duas partes deveriam, acho que mais o Corinthians, mais a instituição. A gente sabe que o Corinthians tem um problema com seus ídolos, né? Ontem o Neto se pronunciou sobre isso, a respeito de como os ídolos saem. Os ídolos do Corinthians saem mal. Não é excludente você amar a instituição e amar as pessoas. Dá a impressão que para o corintiano, em geral, amar o clube acima de todas as coisas acaba deixando os ídolos saindo muito mal. E é muito triste ver essa história se repetir mais uma vez. Se for para ele ser feliz, que assim seja. Mas eu tenho certeza que todos os envolvidos não gostariam que essa história terminasse desse jeito.
Vou agradecer ao Mendel Bidlovski pela participação. Bom trabalho, Mendel, aí na Neoquímica Arena, o Mendel que trouxe as informações dessa preparação do Corinthians. Lembrando, amanhã tem Corinthians e Argentino. Amanhã não, hoje. É hoje? Hoje, terça-feira, tem Corinthians e Argentina. Daqui a pouco. Júniors e também O Abel essa tá perdido situação nas datas. do Cássio. É muito jogo, muito dia, de vez em quando a gente... Primeiro tem Penharol e Atlético. 7 horas. Depois, mais tarde, à noite, 9 horas, aí... O Timão está em uma posição de que depende apenas de si mesmo para garantir uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. Nesta terça-feira, o time enfrenta o Argentino Júnior na Neoquímica Arena às 21h30 e uma vitória seria um grande passo rumo à próxima fase. Fala, fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Atualmente, o Corinthians é o segundo colocado no grupo F, somando 7 pontos. No entanto, se vencer os 2 próximos jogos, garantirá sua classificação de forma direta para as fases eliminatórias. Caso conquiste 2 vitórias em casa, o Timão alcançará 13 pontos e assumirá a liderança do grupo. O líder atual é o Racing do Uruguai, que ficaria com 11 pontos devido ao confronto direto. Mesmo que o Timão não termine em primeiro lugar na fase de grupos, uma vitória nesta terça-feira eliminaria qualquer chance de eliminação precoce na Sul-Americana. Uma vitória do Timão também eliminaria matematicamente o Argentino Júnior do torneio, garantindo pelo menos a segunda posição do time de Parque São Jorge. A equipe argentina em terceiro lugar tem 6 pontos, um a menos que o Timão. Fala, fiel, qual o seu palpite para Corinthians e Argentino Júnior pela Copa Sul-Americana? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!